Fala galera, beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula de uma série da revisão do Enem 2019 e você sabe que a aula de hoje vai tratar da problemática ambiental, que historicamente é o assunto preferido da prova do Enem. Ah, mas será que esse ano vai continuar sendo? Não sabemos, mas é óbvio que por via das dúvidas, você não pode chegar na prova do Enem sem conhecer os principais problemas ambientais que já foram abordados e podem ser abordados por essa prova. Então eu dividi essa aula de problemática ambiental em duas, então a aula da próxima quinta-feira também vai tratar sobre isso, para a gente tentar abraçar a maior parte desse conteúdo. Eu quero começar aqui com você, e você sabe muito bem disso, que nós vamos começar com a questão do efeito estufa. Vamos começar um pouquinho sobre aquecimento global, sobre o efeito estufa, porque ele até hoje foi o assunto que mais apareceu na prova do Enem. Antes de fato falar sobre aquecimento global, eu queria que não restasse nenhuma dúvida sobre o que é o efeito estufa para você, beleza? O efeito estufa é um fenômeno natural, benéfico, necessário para a existência da vida no planeta. Então, não associem a palavra efeito estufa como algo necessariamente ruim ou provocado pelo homem. O que é o efeito estufa, tá? Vamos pegar aqui essa imagem que vai mostrar mais ou menos o esqueminha. Vocês estão vendo o Sol ali, e o Sol, obviamente, ele emite radiação para o nosso planeta. E aí, repara que aqui em cima, assim, ó, numa camada mais acima, lá na estratosfera, existe uma camada, que é a camada de ozônio, que é formada pelo gás ozônio, obviamente. Essa camada, ela é capaz de barrar parte da radiação ultravioleta, que é a radiação solar. Cara, esquece camada de ozônio no problema do efeito estufa. Estamos falando de efeito estufa, então isso não é a camada de ozônio. A camada de gases estufa, como vocês podem observar, ela é uma camadinha que está mais próximo da gente. Aqui, ó, essa é a camada de gases estufa. E qual é a função da camada de gases estufa? O que é uma estufa? Uma estufa é algo que serve para manter o calor. Então repara uma coisa nessa imagem. A radiação solar atinge o planeta Terra, isso esquenta o nosso planeta, e a gente vai passar a liberar calor. E aí o que vai acontecer quando a Terra libera calor? Parte desse calor escapa e volta lá para o espaço. Isso é calor, tá, galera? Calor é radiação infravermelho, radiação IV, não UV, que é ultravioleta. E aí parte desse calor vai ser retido, vai ser mantido, barrado por essa camada de gases estufa, e isso é benéfico porque mantém a temperatura do planeta habitável, a temperatura agradável, que se não fosse essa camada de gases, a temperatura do planeta seria constantemente negativa. Tá? A média seria negativa. Beleza, tudo certo até então. Só que aí pensa comigo, qual é o problema? O problema é quando a gente conhece quais são os gases estufa, os principais gases estufa. Temos aqui, ó, o CO2 é o mais abundante, o metano também é outro bastante abundante e muito potente nessa retenção do calor, é em torno de 4 vezes mais potente que o gás carbônico em segurar aquele calor ali. Temos óxidos de nitrogênio, o ozônio e também temos gases derivados do CFCs e tudo mais. Beleza. Mas então por que quando se fala em efeito estufa se associa algo ruim ao aquecimento global? Porque quando a gente analisa esses gases, vocês sabem que esses gases eles são constantemente lançados, emitidos na atmosfera por atividades humanas. O que acontece, na verdade, galera, é o seguinte: quando nós imaginamos que talvez uma maior concentração de gases vai estar relacionada ali, ó, a, de repente, um espessamento nessa camada, ó, tem mais gases, mais gases, mais gases, essa camada pode ficar mais espessa. Concordam comigo que o que acontece é que cada vez menos calor consegue atravessar. Então, cada vez mais calor é mantido, é retido aqui no nosso planeta. E isso é o agravamento do efeito estufa, o aumento do efeito estufa. E isso é o que pode provocar a elevação da temperatura do planeta.
Ah, mas será que acontece mesmo? Será que tem mais gases na atmosfera? Isso é facilmente demonstrado, tá, galera? Então não é algo que, não sei se acontece. Não, a emissão de gases você sabe que acontece. Nós temos aqui formas de medir isso. Então é muito tranquilo, repara esse gráfico que vai mostrar a concentração de gás carbônico na atmosfera em partes por milhão ao longo dos anos, desde a década de 70 até próximo do que a gente está hoje. Repara que só aumenta, só aumenta, só aumenta. E também do metano, que é um outro gás estufa muito potente, a concentração também só aumenta, só aumenta, só aumenta. Mas quais são as atividades, as principais atividades que emitem esses gases? Isso as questões podem trazer. E aí temos as mais diversas. Muito se fala da questão de transporte, né? E fumaça de carros, e de aviões, de ônibus e tudo mais. Será que essa é a principal fonte de emissão? Não é. Repare aqui, ó, nós temos um dado mundial, um dado de 2015, onde nós temos aqui os principais gases. Olha só qual que é o principal gás na atmosfera, o gás estufa. É o CO2. O CO2 é o principal gás. Mas temos o metano, bastante importante também aqui, óxido nitroso, como nós vimos antes, e ali ó, os hidrofluorcarbonetos, que são aqueles utilizados em substituição aos famosos antigos CFCs, que eram aqueles que provocavam buraco na camada de ozônio e tudo mais. Mas olha lá, desses gases então, dá para ver ali que o CO2 é o mais abundante, só que o metano tem um papel chave ali também, porque o metano ele é um gás potente na questão do efeito estufa. Vamos comparar agora os dois ali, ó, e entender que, na verdade, cara, as consequências para esse aumento, elas podem ser bastante drásticas. Mas antes de falar um pouquinho de consequência, eu queria te falar um pouco das causas. Vamos lá, vamos pensar, você sabe quais são as atividades que mais emitem? O setor de transportes é um, a indústria também é outro, queima de combustíveis fósseis para produção de energia, né, também é outro, principalmente CO2 vai ser liberado ali, mas, obviamente, temos que dar um destaque muito importante para a agricultura, para a agropecuária, por dois motivos. Primeiro, porque a agropecuária, a agricultura, ela desmata uma grande área, e aí, quando se desmata, a gente, primeiro que impede as árvores, as plantas, de fazerem algo que o Enem gosta de cobrar esse termo, que é o sequestro de carbono. O que seria o sequestro de carbono? Vocês sabem que as plantas fazem fotossíntese para poder crescer, elas pegam o CO2 atmosférico e incorporam na sua matéria orgânica, na sua massa, para poder crescer. Isso é o sequestro do carbono. Se a gente mata uma árvore dessa, desmatou ali, a gente impede essa planta de continuar sequestrando carbono e mais, essa árvore será decomposta, será queimada, enfim, e esse carbono retorna à atmosfera. Então isso é bastante problemático. Mas também tem a questão da agropecuária, da pecuária, da criação de gado principalmente, porque vocês sabem que essa criação de gado libera muito metano. O processo dos ruminantes que acontece ali, eles vão liberar, ou eles vão arrotar, ou pelos gases, a flatulência, ou arroto, ou o peido do gado libera muito metano. Além de uma série de outros problemas, obviamente, que vocês sabem que esse tipo de atividade humana causa. Mas então vamos pensar, então são várias atividades que aumentam a emissão de gases estufa na atmosfera. Várias atividades. As consequências para isso, nós temos, são várias. Porque você sabe assim, ó, uma elevação da temperatura do planeta é um problema para vários tipos de ecossistemas. Se a gente pensar no aquático, o que acontece ali? Ó, primeiro vamos lá. Derretimento de calotas polares, derretimento de geleiras, eu acho que é algo já bem conhecido. Então repara ali, ó, um acompanhamento ao longo das décadas e as camadas, as geleiras estão diminuindo. Sim, isso é um dado, isso é um fato comprovado. Agora, por que isso está acontecendo? Uma elevação de temperatura, se é o ser humano que causa, se não é o ser humano que causa, aí é uma outra discussão, mas que a temperatura está aumentando, está, que isso é prejudicial para as geleiras, isso é. Um derretimento das geleiras pode provocar vai provocar uma elevação dos oceanos, então vai provocar uma série de alagamentos ali e algumas áreas litorâneas elas desaparecerão com essa elevação da temperatura do oceano. E tem algo que vale muito a pena ficar atento. Olha essa imagem, e essa imagem ela nos mostra uma coisa que está acontecendo ao redor do planeta, bastante importante, que é o branqueamento dos corais. Galera, vamos lembrar lá que os corais são cnidários, beleza? São pólipos, e esses cnidários eles possuem associações com microalgas chamadas zooxantelas. Por isso que os corais são coloridos, é por causa dos pigmentos fotossintetizantes que as algas possuem. Essa relação é um mutualismo, é uma simbiose.
Então, o quinidário depende da alga, porque ela faz fotossíntese, e aí fazendo fotossíntese ela entrega para ele produtos da fotossíntese, já que ela é uma autótrofa. Em troca, elas ganham um abrigo, um espaço ali por parte dos pólipos daqueles quinidários. Quando a temperatura aumenta, isso provoca uma reação nos quinidários e eles acabam expulsando as algas de dentro deles. Só que acontece que quando eles as expulsam, eles não conseguem sobreviver sozinhos porque faltam aqueles nutrientes que eles dependem para sobreviver. E aí o primeiro sintoma é um coral ficar branco, porque não tem mais aqueles pigmentos, as algas não estão mais ali, então ele vai ficar com a cor do esqueleto, que é calcário, aquela coloração ali. Então isso é um problema sério, cara. Porque quando a gente tem esse problema, se isso não se reverter, os corais morrem. Os corais morrem caso essa situação não se reverta. E o que a gente está observando ao longo do planeta, ao longo dos anos, é que sim, os corais estão morrendo numa taxa assustadora por causa da elevação da temperatura do oceano. Tem um documentário no Netflix, eu queria te sugerir esse documentário, o nome é Em Busca dos Corais. Em Busca dos Corais. Ele é muito bonito, tem imagens lindas do fundo do oceano, mas também ao mesmo tempo é muito triste, porque mostra o que está acontecendo com os corais ao longo do tempo. Ele mostra um acompanhamento da morte dos corais. Então é bastante triste, mas vale a pena entender um pouco do que está acontecendo. Outras possíveis consequências, nossa, são várias. Fiz uma lista aqui de algumas, tá? Crise hídrica, aumento das migrações. Vamos pensar um pouquinho o seguinte. O que é essa tal crise hídrica? Galera, isso provoca alteração no regime de chuvas, tá? O aumento da temperatura. Algumas áreas terão muito mais chuvas mais frequentes, tempestades maiores, enquanto outras áreas não. A chuva vai reduzir. Então nessas áreas teremos crises hídricas, onde a falta d'água, obviamente, provoca uma série de problemas. Vários animais e até a população humana vai acabar saindo desses espaços onde não tem mais água. Então vai aumentar as migrações, tanto dos animais quanto dos seres humanos. E isso vai aumentar os conflitos por território e por água. Isso já acontece em algumas regiões do planeta e a tendência é que continue acontecendo e aumentando, o que é pior. Desertificação de florestas, se a temperatura aumenta, fica muito quente, se altera o regime de chuvas, às vezes deixa de chover ali naquela região, as árvores morrem. Então seria, por exemplo, a Amazônia pode sofrer com isso, é o que a gente chama de savanização da Amazônia. Ela se transformaria numa grande savana. Beleza? Então aqui, ó, eventos climáticos mais extremos a gente já tem acompanhado. Então número maior de tornados, de furacões, de ciclones, de tempestades, de tsunamis, de maremotos, de alagamentos. Isso já tem sido descrito nos últimos anos. E é óbvio que se aumenta a temperatura, aumenta a evaporação, aumenta a umidade do ar aqui na atmosfera, e aí a chance de criar chuvas torrenciais é muito maior. Então isso é bastante claro e evidente já, e as previsões são bastante preocupantes em relação a esse aumento de eventos climáticos catastróficos extremos. Além, obviamente, do aumento das queimadas, e a gente já tem observado isso, né? Porque se chove menos, fica mais seco, se está mais quente, é mais fácil da vegetação queimar ali, pegar fogo espontaneamente, e como uma vegetação mais seca, um solo mais seco, esse fogo tende a se espalhar por uma área muito maior. Vídeo é o que está acontecendo agora, esse ano no Brasil, na região da Amazônia e em outras regiões, tá? Vídeo é o que aconteceu ano passado com aquele incêndio gigantesco na Califórnia, ou aconteceu lá em Portugal com um incêndio gigantesco. Então as regiões do planeta estão vivenciando eventos de maiores queimadas da história e tudo mais. Isso é bastante preocupante também. Além, obviamente, o que eu queria destacar para vocês, a acidificação dos oceanos. Como assim? O que é a acidificação dos oceanos? Galera, o CO2, tá? O CO2, o gás carbônico, que ele é lançado muito na atmosfera, ele penetra na água e ele vai formar o ácido carbônico. Qual é o problema disso? Qual é o problema da água do oceano ficar mais acidificada? São vários, mas principalmente esse ácido reage com o cálcio presente. Então ele torna a disponibilidade de carbonatos, de cálcio ali mais baixa nesses oceanos. Com isso, quem vai sofrer? Moluscos, que precisam daquilo para construir suas conchas. Então isso vai deixar as conchas mais frágeis, mais quebradiças. E os corais, que também precisam desse cálcio para formar os seus esqueletos. Beleza? Então os corais sofrem, os moluscos bivalves com as suas conchas também sofrem. Então, muito importante essa problemática da acidificação. Olha só quanta coisa a gente pode explorar na questão de aquecimento global e de aumento do efeito estufa. Então vale a pena você estar ciente de tudo isso para conseguir responder uma questão e não ser pego de surpresa. Mas aí, é bom a gente lembrar que
Os países eles estão se preocupando cada vez mais com isso, e o Enem já cobrou algumas vezes eventos históricos, encontros históricos dos países para tentar propor medidas e propostas e soluções para que a gente não tenha um aumento de temperatura muito extremo. Que a temperatura vai aumentar, não há o que fazer. Agora, a gente pode frear esse aumento ou não deixar que o aumento seja tão grande. Tivemos alguns encontros muito famosos, o Brasil sempre foi um grande protagonista desses eventos, né? Na Eco 92, na Rio+20, o protocolo de Kyoto lá no início dos anos 2000, no Japão, foi um tratado bastante importante, com várias medidas assim no médio prazo. Infelizmente, alguns países não assinaram esse protocolo do Kyoto. Lembra, os Estados Unidos foi bem importante, que na época era o que mais emitia gases, ele não assinou o protocolo de Kyoto e tal. Mas aí nós tivemos em 2015, talvez aquele primeiro evento assim que foi realmente um marco muito importante, lá em Paris, a COP21, que é, galera, não deixem nenhuma questão confundir vocês. Esses acordos aqui, protocolo de Kyoto, COP21, e aí Rio+20, Eco 92, é tudo para conter aquecimento global, efeito estufa. Não outros problemas ambientais de plástico, nem de camada de ozônio, nada disso. É aquecimento do planeta. É não deixar a temperatura do planeta subir mais do que 1,5 grau, tá? Isso aqui, são as previsões catastróficas. Se subir mais de 1,5 grau, são todas aquelas consequências mais alarmantes. Obviamente, várias medidas teriam que ser tomadas, principalmente investimento em formas mais limpas, menos poluidoras de produção de energia, tá? Fontes renováveis, alternativas, energia limpa e tudo mais, e dentre outras, né? Mas tivemos um baque, né? Depois, lá nos Estados Unidos, quando o Trump assumiu, ele resolveu sair do Acordo de Paris. Outros países tentaram também, acho que também nós vamos sair, não sei o que, isso vai impactar a economia. Então, é um baque, uma pena, infelizmente. Mas vários países, a maior parte dos países está preocupado sim. COP25 vai acontecer esse ano ali no Chile, entre os meses final de novembro e começo de dezembro, para também tentar, obviamente, sempre acompanhar isso. Seria no Brasil a COP25, mas o Brasil ele cancelou, ele não quis mais sediar o evento, e com isso o Chile assumiu essa responsabilidade. Vai ser então a COP25 no Chile esse ano. Então lembra, esses eventos, esses acordos, sempre visando o não deixar o planeta esquentar demais. Beleza, galera. Nós temos uma outra problemática que eu queria destacar nessa nossa primeira aula, que é o lixo. Você sabe muito bem que o lixo vem sendo alvo de muitas e muitas e muitas campanhas por aí. Tanto o plástico quanto outras formas de lixo. O lixo é um problema muito sério, porque assim, tudo que a gente usou ali e aí sobra e não vai mais usar, a gente fala assim, eu vou jogar fora. Mas você entende que quando a gente fala em planeta Terra, não existe fora. Tudo que a gente produz acaba ficando aqui no nosso planeta. Não existe o fora. Então, por isso que quanto mais a população consome, quanto mais ela aumenta, mais lixo ela gera, mais resíduos são gerados. Isso acaba ficando no nosso planeta, não vai fora, como a gente tem mania de dizer. E a gente cria problemas seríssimos. Por exemplo, os oceanos, você sabe, muito plástico, muito lixo no oceano. Olha só essa imagem, fundo do oceano, cheio de pneus. Essa imagem aqui, bastante importante, de cima, dá uma olhada, vou dar um aumento nela para você. Aqui são essas regiões que vocês estão vendo mais claras, são as tais ilhas de lixo. Você sabe, pelas correntes, todo o plástico, todo o lixo que é jogado no oceano, ele acaba sendo levado para os mesmos locais. Então existem verdadeiras ilhas de lixo no oceano, o que é algo gravíssimo, cara. Contamina todo o ambiente aquático, acaba voltando para o ser humano. Isso vai ser assunto da nossa segunda aula. Nós vamos falar de bioacumulação, biomagnificação, essa coisa é bem importante. Campanhas, obviamente, hoje em dia, alertando para o consumo de plástico por parte dos animais marinhos, né? Bastante preocupante, os peixes, as baleias, as tartarugas, sempre ingerindo muito plástico, responsável por uma alta taxa de mortalidade deles, isso aí também. Mas, antes da gente continuar a discussão, eu queria que você soubesse a diferença de um lixão e um aterro sanitário, porque as questões cobram isso. Então vem comigo. Lixão, galera, é o destino mais barato que se dá ao lixo, e é o pior, obviamente, em termos de meio ambiente. Simplesmente uma grande área, geralmente afastada da cidade, onde os caminhões despejam o lixo, só jogam, a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, horrível. Quais são os principais problemas de um lixão desse, tá? Um problema bastante importante é a formação do chorume. Chorume, você sabe, é aquele líquido que escorre
da decomposição do lixo ali, ó, e esse chorume ali penetra no solo, então ele contamina solo, e ele também vai atingir os lençóis freáticos. Então o lençol freático ele vai ser contaminado por esse chorume. Isso acaba sendo muito, muito, muito ruim para o meio ambiente. Uma outra coisa são os gases. Você sabe que a decomposição do lixo libera muitos gases poluentes. Então essa poluição da atmosfera também vai acontecer num ambiente como esse. Um outro, como a área exposta, a área aberta, nós temos a proliferação de animais ali, de micro-organismos. Então a questão das doenças, proliferação de doenças nesses locais. E vocês sabem que, infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias dependem desses locais para sua subsistência, o que é péssimo, né? E elas acabam sendo expostas a esses contaminantes. Então isso é um lixão. O que nós teríamos de alternativa, digamos assim, melhor para o lixão? O aterro sanitário. Sabe que o aterro sanitário é uma área planejada, onde, lembra que o chorume que vai ser produzido contamina o solo? O solo é impermeabilizado para que esse chorume não consiga penetrar. Os gases são liberados ali, em vez disso aí ficar exposto, os animais, o aterro, o nome é aterro, diz que nós vamos jogar terra, uma camada de lixo, terra por cima, passa uma máquina compactando. Então a gente tem lixo, terra, isso é um aterro, é uma área mais planejada. O que nós temos aqui, ó? Dreno para gás, o gás pode ser coletado para ser tratado, depois, antes de jogar na atmosfera, ou pode ser utilizado para produzir energia, dá para fabricar energia com isso. O chorume, ele também pode ser, ó, dreno do chorume, o chorume ele também pode ser coletado, tratado, para só depois de ser tratado, ser lançado aí num corpo aquático, num rio, no oceano, beleza? Então, galera, é uma área mais planejada, obviamente tem um tempo de vida útil, não dá para usar a vida inteira um aterro desse, depois que acabou ali sua vida útil, temos que achar outras áreas para depositar e construir um outro aterro e assim vai. Mas pelo menos ali é uma área um pouco mais planejada. Mas sabe qual que é um grande problema? É que nesse aterro, nessa sacola de lixo que está ali, tem muito lixo que não era para estar ali. Nós temos alguns resíduos que realmente são rejeitos, coisas que não tem o que fazer. Por exemplo, um papel higiênico usado lá do banheiro. O que vai fazer com esse papel higiênico? Recicla? Não. Isso aí de fato tinha que ir para um aterro sanitário. Mas concordo que várias coisas que vão parar numa sacola de lixo, a gente joga e nem sabe o que acontece, não eram para estar ali. Então eu acho que a maior problemática, a maior discussão disso é que a gente precisa dar a destinação correta para cada tipo de lixo. Todo mundo vai falar em reciclagem, reciclagem, reciclagem. Nós podemos e temos um potencial para reciclar muito, 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 muito mais que reciclamos. O Brasil é o país no mundo que mais tem catadores de lixo reciclável. Não porque o Brasil é um país que tem uma consciência ecológica muito grande, não. Porque isso denota um problema econômico. Nós temos muitas pessoas dependentes dessa reciclagem para sobreviver. Mas quando a gente fala de lixo, estamos falando de qualquer lixo que vai parar em qualquer lugar. O plástico é a bola da vez, sim, nós temos... Só que não só o plástico grande, o visível, o pequeno plástico, cara. O microplástico, aquilo que sobra das lasquinhas de um pneu no asfalto e a chuva vai levando, vai cair num corpo d'água. Aqueles plásticos que a gente joga no oceano e são resultantes da decomposição. Cara, tudo, fibras de roupa assim, ó, que vão parar de lá. Tudo vai poluir. E aí temos notícias, por exemplo, preocupantes como essa aqui, ó. Cientistas americanos encontram um microplástico no gelo do Ártico, longe pra caramba, ninguém mora lá. Por que no gelo do Ártico tem plástico? Porque é tanto plástico no planeta que as coisas estão indo parar pra lá. Pelas nuvens, inclusive chovendo, nevando. Os microplásticos caem com a neve e a chuva, e estão por todos os lados. Na Suíça, lá no Ártico, tá nevando e microplástico tá ali. Isso tá voltando pra gente, cara. Então isso é muito, muito, muito grave. Cientistas alertam que haverá mais plástico que peixes nos oceanos até 2050, se nada for feito. Então, galera, a temática lixo é bastante importante. Não temos como pensar em uma possível solução sem pensar nos 5 R's, que é o quê, ó? Reciclar, todo mundo sabe que é importante, mas poucas pessoas de fato fazem. Reduzir consumo, repensar antes de consumir. Para poder reduzir, tem que repensar os seus hábitos. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu não posso reutilizar isso, que é outra coisa importante? Então,
repensar os seus hábitos de vida e os seus hábitos de consumo para conseguir reduzir a quantidade de lixo produzida. Isso é muito importante. Recusar, galera, isso hoje em dia é bem comum, né? Por exemplo, o canudo é o que ganhou destaque ali. Recusar o canudo, que eu te ofereço, não precisa. Vai comprar um remédio, tá? Eu sempre faço isso. Vou comprar um medicamento na farmácia, às vezes é uma caixinha pequenininha assim, ó. E a pessoa bota um medicamento numa sacola. Será que precisa daquela sacola? Será que eu não posso levar essa caixinha, esse medicamento no bolso? Botar na mochila, numa bolsa? Para quê? Recuse, tá? Isso vai ajudar a reduzir a quantidade de lixo produzida. E além disso, galera, eu acho que o mais importante, que infelizmente ainda não é tão discutido assim, é o destino do lixo orgânico. É o destino do que eles chamam de resíduo úmido. Galera, concordam comigo? Olha só, deixa eu falar bem sério com você agora. Sabe aquele lixinho que a gente tem na pia da cozinha? Quando a gente descasca uma banana, joga essa banana ali dentro de uma sacola no lixinho da cozinha. Quando a gente vai comer pega um tomate, às vezes tem um tomate que tá meio podre assim, então a gente não quer comer aquilo, joga lá também. A gente vai descascar uma cenoura, fazer uma cenoura ralada, joga a casca da cenoura ali. Então, galera, tudo isso vai dentro de uma sacola e vai para o aterro sanitário, e a sacola demora lá centenas de anos para se decompor, e aquele lixo está ali, cara. Aquele lixo não é lixo. Aquilo era para estar embaixo da terra, sendo decomposto por micro-organismos que iam demorar pouquíssimo tempo para decompor, e aquilo viraria adubo. Adubo que novas plantas poderiam pegar para produzir o seu corpo. Isso é o ciclo da matéria, isso é reciclagem de matéria orgânica, isso é compostagem. Então a compostagem, que é o reaproveitamento desses restos de alimento para criar adubo, para plantar, galera. Então pensa assim, ó, hoje o ser humano gasta muito dinheiro com fertilizantes químicos, adubos químicos produzidos em laboratório, que poluem o meio ambiente, poluem os rios, poluem os mares, poluem tudo. Se nós reaproveitássemos esses restos de alimento, que não é lixo, é resíduo úmido, não é lixo que tem que ir para aterro sanitário, para um lixão, não. O planeta certamente seria um lugar muito melhor. Várias campanhas em alguns municípios do Brasil aqui têm sido feitas para aumentar a questão da compostagem, mas isso é muito incipiente, precisa de muita política pública, muito investimento para que essa situação melhore. Então, galera, fica aqui, ó, bota a mão na consciência. Será que você não pode fazer algo melhor para o planeta? Eu acho que sim. É bem provável que você possa fazer algo melhor para o planeta. O consumo consciente é o que vai ajudar a salvar o planeta. Não basta reduzir o banho em 5 minutos. Ah, meu banho é 15 minutos, vou reduzir para 10. Beleza, é legal criar essa consciência, mas isso faz cócegas no planeta. A redução de consumo em geral, isso é bastante importante. Um dia na semana que você fique sem comer carne, por exemplo, já é uma economia de água e de recursos naturais muito maior do que você economizar 10 minutos de banho por dia até o final do mês. Um único dia da semana sem comer carne. Então vamos repensar um pouco o nosso consumo para que nós tenhamos um planeta. Porque talvez a gente nem tenha um planeta daqui para frente. Valeu, galera? Então olha só, eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa problemática do aquecimento do planeta e do lixo. Mas é óbvio que não esgotamos o assunto problemas ambientais, portanto a nossa próxima aula, já na quinta-feira agora, no dia 12, também será sobre problemas ambientais, onde abordaremos a questão dos desastres de Mariana e Brumadinho, a eutrofização que cai muito nas provas do Enem, e também falaremos um pouquinho sobre a problemática dos agrotóxicos. Beleza, galera? Mais uma vez foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.